E aí, quais são, né, essas dietas da moda? Se a gente for buscar, tem inúmeras, tem umas que nem eu mesmo sabia que existia, mas tem dieta da proteína, tem dieta da lua, dieta da sopa, dieta do tipo sanguíneo, a dieta low carb, o jejum intermitente, dieta cetogênica, né? Então, são vários tipos de dieta, lembrando que as dietas low carb, o jejum intermitente, dieta cetogênica, são dietas que têm evidências científicas, mas cada uma delas vão ser direcionadas para uma necessidade em si, né? Elas têm uma finalidade, tem um momento em que o profissional vai utilizar esse tipo de dieta de acordo com o paciente. Então, por exemplo, uma dieta low carb não significa que é no carb, que é sem carboidrato. Então, se uma pessoa não está fazendo o acompanhamento, por exemplo, e busca por essa dieta low carb, que ficou realmente bem famosa nas redes sociais, né? Então, muitas das vezes, ela passa a entender que essa low carb é para ela não comer carboidrato. E aí, o que acaba acontecendo é que, é claro que a gente sabe que a dieta low carb, por exemplo, ela tem ali uma questão de mudança da qualidade da alimentação, né? Só que para algumas pessoas isso pode ser um gatilho para que elas não comam carboidrato e elas começam a se restringir, começam a achar que o carboidrato é o vilão da alimentação. E aí, para algumas pessoas, no início pode ser que dê muito certo, né? Até porque pode ser que aconteça um déficit calórico, mas pode ser que essa restrição leve realmente ali algumas consequências. Pode ser que ela fique com, né, fadiga, cansaço. Normalmente, as pessoas tendem a comer menos fibras, porque elas estão diminuindo a ingestão, muitas das vezes, de legumes, de vegetais, de frutas, com medo da questão do carboidrato, né? E isso faz com que elas percam, por exemplo, a quantidade ideal de ingestão de fibras, e isso pode causar constipação, problemas relacionados ao intestino, né? Então, daí a gente também, a mesma coisa, o jejum intermitente, que ficou muito popular, né? Lembrando que ele também é uma estratégia, então existem janelas, né? Existem protocolos distintos em relação ao jejum intermitente. Então, tem pessoas, por exemplo, que ficam 16 horas em jejum, né? E aí nas outras horas se alimenta. Só que não adianta fazer 16 horas de jejum se no período da janela de alimentação essa alimentação está completamente desbalanceada, não tem qualidade, ou ela não está com o aporte calórico que deveria, né? Pode ser que para algumas pessoas, por exemplo, esse jejum intermitente ele funcione muito bem, vai depender muito da rotina, de quem é aquela pessoa, né? E pode ser que para outras pessoas, por exemplo, esse jejum intermitente com toda essa janela sem se alimentar, pode ser que para algumas pessoas funcione como um gatilho para ansiedade. Então, pessoas que têm algum problema relacionado com ansiedade, o jejum intermitente ele não vai ser uma estratégia que deva ser utilizado, por exemplo. Tá? Então, cada caso é um caso, a gente tem que pensar realmente na nutrição como uma ciência completamente individualizada, existe uma abordagem, então a gente precisa olhar, né, não é a obesidade, a gente precisa olhar para o indivíduo que está apresentando aquele quadro. Então, aquele indivíduo que naquele momento está com um quadro de obesidade, né, ele tem uma rotina, ele tem uma vida, ele tem qualidade, ele tem preferências, né, então ele tem, muitas das vezes, condições clínicas, por exemplo, se for uma mulher, pode ser que ela tenha, por exemplo, síndrome de ovário policístico, né? Pode ser que ela sofra muito com a questão do período menstrual, de TPM. Então, tem várias situações, né, condições clínicas que vão fazer cada vez mais que a gente individualize essas dietas, né? E elas não vão ser para todo mundo. Então, a dieta cetogênica, por exemplo, que a quantidade de carboidrato ela é ainda menor, né, do que uma low carb, digamos assim, ela também tem ali, né, uma quantidade de gordura maior, uma quantidade de proteína meio que média, né, só que algumas pessoas acabam extrapolando isso, né, então começam a comer realmente uma quantidade de gordura
muito mais elevada, de fontes que não são tão boas assim, começam a colocar muito mais proteína do que deveriam, né? Então, isso pode causar prejudicando, né, de alguma forma ali, o metabolismo desse indivíduo. Então, essas 3 dietas que eu mencionei, né, a low carb, jejum intermitente, cetogênica, elas têm bastante estudo, têm evidências, só que para determinados grupos, determinadas condições, né, e sempre a questão da individualidade. E para o emagrecimento, por exemplo, elas podem ser utilizadas, né, dentro de estratégias que a gente vai avaliando, né, de acordo com o paciente, tá? Aí as outras, né, dieta de tipo sanguíneo, dieta da sopa, dieta da lua, né, então essas realmente não têm evidências, né, e aí elas são bem perigosas, tá? E aqui eu trouxe só um exemplo de como que, às vezes, pela internet pode confundir esse acesso ao que seria uma dieta, por exemplo. Então, às vezes, as pessoas veem alguém fazendo, né, na rede social, dizendo, ó, eu estou fazendo uma dieta cetogênica, e a pessoa vai e procura o que é essa dieta cetogênica, e eu lembro que teve um tempo que estava muito em alta a low carb high fat, né, então, que era uma dieta muito baixa em carboidrato e alta em gordura. E aí as pessoas estavam consumindo muita gordura, então muito bacon, né, muitos ovos. Então era uma dieta muito rica, né, em gordura, muito rica em gordura saturada, muita carne vermelha, né, em excesso. Não que esses alimentos sejam demonizados, digamos assim, mas é claro que dentro de um contexto, né, em que você prioriza determinado grupo de alimento e aí você acaba excluindo vários outros, isso acaba se tornando realmente perigoso. E aí a dieta cetogênica, né, o que muitas pessoas pensavam e acabavam praticando era essa dieta aqui, né, o que pensam, mas na verdade, né, a dieta cetogênica, ela é uma dieta que ela tem realmente ali legumes, né, frutas acabam sendo incluídas, mas com uma carga glicêmica menor, em momentos distintos, né, tem todo um trabalho ali, tem todo um protocolo, a dieta cetogênica, ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar, né, então a pessoa não vai passar, por exemplo, 6 meses em uma dieta cetogênica, né, ela tem um início, o meio e o fim, né, para ser utilizada realmente como estratégia, mas ela é uma alimentação mais limpa do que as pessoas estavam colocando como moda, né, até pouco tempo atrás, tá? E aí, quais são as possíveis consequências, né, de quando uma dieta ela é feita de maneira errada e sem acompanhamento? Então, uma das principais coisas é que, com certeza, vai haver restrição de algum determinado grupo de alimento. Muitas das vezes é o carboidrato que acaba sofrendo ali, né, com essa restrição. E aí eu queria enfatizar para vocês que existe, às vezes a gente associa a restrição como algo ruim, né? E a restrição, ela nem sempre é ruim, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um planejamento alimentar para uma pessoa, em determinados pontos vai haver restrição, mas aquela restrição não significa que é ruim, tá? Então, por muito tempo se levantou uma bandeira de que restrição levava à compulsão alimentar, por exemplo. Isso não é verdade, né? Primeiro, porque nem toda restrição é ruim, né? Segundo, que compulsão alimentar, ela é realmente uma patologia, existe todo um protocolo de identificação para isso, um profissional precisa fazer esse diagnóstico, né? Psicólogo, psiquiatra precisam entrar num tratamento multidisciplinar para isso. Então, não é porque, por exemplo, a pessoa exagerou no final de semana que ela já pode ser diagnosticada como uma pessoa que tem compulsão alimentar, não é bem desse jeito. E aí a questão da restrição, que eu chamo a atenção, é isso, nem toda restrição ela é ruim, tá? Então, às vezes, num determinado plano alimentar, para que a pessoa chegue nos resultados, melhore a qualidade de vida, melhore o quadro de desbiose, por exemplo, melhore a composição corporal, ela vai precisar passar por algumas restrições. E essas restrições não vão ser ruins, pelo contrário, né? Elas vão ser boas, né? A gente precisa entender que um plano alimentar, por exemplo, ele pode ter, inclusive, até uma restrição de caloria,
Mas essa restrição de calorias, ela pode ser muito bem adaptada para a realidade do paciente e pode ser muito bem calculada com alimentos que vão suprir questões nutricionais também. Então, nem toda restrição ela vai ser ruim, tá? E do ponto de vista aqui, né, por isso que eu coloquei uma dieta feita de maneira errada, uma dieta da moda, uma dieta feita realmente sem acompanhamento, ela pode trazer essas consequências, né, de um indivíduo restringir muito determinado grupo de alimento e a partir disso ele pode ter deficiências, né? Então, um exemplo é carboidrato, né? E as pessoas, por exemplo, deixam às vezes de comer frutas, né? Com medo ali do carboidrato. E aí começa a diminuir muito a ingestão de fibras, isso pode causar constipação, né? Não é todo mundo que se adequa, por exemplo, a uma dieta com baixo carboidrato, não vai ser para todo mundo. Isso pode causar até mais fadiga, fraqueza, dor de cabeça, mal-estar. Não é todo mundo que vai poder fazer um jejum intermitente, por exemplo. Então, a gente traz aqui todas essas possíveis consequências, né, entre outras, mas uma das que eu gostaria de enfatizar é a perda de massa muscular. Então, muitas das vezes, quando se faz essas dietas da moda, elas podem, muitas das vezes, trazer um resultado rápido, realmente, uma perda de peso rápido, mas com isso pode vir a perda de massa muscular. E aí, perder massa muscular é algo bem complexo, né? Do ponto de vista que os estudos já mostram que quanto mais massa muscular é perdida, isso contribui, por exemplo, para um reganho de peso em pouco tempo, tá? Então, a ideia realmente é que o indivíduo ele consiga fazer um bom acompanhamento para fazer o processo de emagrecimento corretamente, com todas as suas condições clínicas individualizadas e que se mantenha, né, essa massa muscular ao máximo, né, para que ele não tenha realmente ali esse possível reganho ali de peso com tanta facilidade, tá?